Olá, seja bem-vindo a Ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós estamos aqui num projeto de ler toda a série A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E nós começamos este projeto com a leitura do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro dessa sequência. E nós já estamos no capítulo 36. Nós nos encontramos aqui pelo Instagram ou também pelo YouTube no Ler Espiritismo Juntos, Dani Caro, onde ficar melhor para ti, no horário em que ficar melhor para ti. Pega teu livro físico, teu livro virtual, não importa a edição. Pega teu chimarrão, teu chá, teu café e vem com a gente fazer essas duas coisas que amamos, que é ler um pouquinho por dia e conhecer um pouco mais da doutrina espírita. Então, André Luiz hoje vai nos falar sobre algo que mexe com o imaginário de todos nós, né? André Luiz vai sonhar. Então, o nome do capítulo 36 é O Sonho. Vamos relembrar rapidamente que André está nas câmaras de retificação, mas calme, está trabalhando, né? André já foi socorrido do umbral, já se recuperou, recebeu a oportunidade de trabalho, né? Está morando na casa de Elísias, Dona Laura, e após o primeiro dia de trabalho, que foi muito intenso, que André Luiz já dobrou ali, fez plantão, ele agora vai descansar um pouquinho, mas não vou fazer spoiler. Vamos lá, a leitura do nosso capítulo. Capítulo 36, O Sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermeiros enfermos exigindo cuidados, perturbados reclamando dedicação. Então vamos lembrar que eles estão trabalhando muito porque chegou uma caravana com muitos socorridos do umbral. Ao cair da noite já me sentia integrado ao mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Então, André recebeu um elogio ali de Tobias, que é trabalhador daquela área, né? E já disse, já vou fazer um elogio, uma recomendação para ti, para o nosso ministro, e já vou pedir que tu ganhe bônus hora em dobro pelo primeiro dia, né? Vamos lembrar que bônus hora é o sistema de remuneração, vamos dizer assim. É um sistema de contagem do quanto aquele espírito está dedicado, né, ao servir. Então vamos lá. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou o cumprimentasse em nome dele. Então, olha só, eles foram visitar André, de tão felizes que estavam com o primeiro dia de trabalho do André. Dona Laura e Elísias foram visitar, que amorosas, né? E disse que ela disputou, ela quis ser a primeira aí contar para o ministro Clarencio, né, que André tinha ido muito bem, que eles estavam felizes, que o lar estava em festa.
Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal das impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservaram-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora Delísias para que eu voltasse para casa descansar, Tobia pôs à minha disposição um apartamento de repouso, ao lado das câmaras de retificação, e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade de sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem um dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Então, Dona Laura foi buscar André, né, para ir descansar um pouco, que ele já tinha terminado. Mas Tobias, que é um trabalhador ali das câmaras de retificação, ofereceu para André um apartamento bem ao lado do trabalho, para que ele pudesse descansar um pouco, né? Vejam só. E André, sem pensar, aceitou, porque estava realmente muito cansado, né? Aos poucos a gente vai ver, porque em primeira mão nós podemos pensar assim, mas espírito precisa descansar, né? Conforme a atividade que ele está exercendo, conforme o grau de adiantamento, sim, precisa descansar, porque às vezes são energias muito densas ali, e no caso de André, que ainda está chegando, está aprendendo, ele precisa sim ainda descansar, né? Então ele foi descansar, e olha só que lindo que ele disse no final desse outro parágrafo aqui, que ele chegou e ele fez uma oração, né, para Deus, agradecendo a oportunidade do serviço. E diz assim, a proveitosa fadiga está entre aspas aqui. Dos que cumprem o dever, né, ele está com a consciência tranquila, do trabalho bem feito, do trabalho com entrega, né. Diz que não deu nem tempo de pensar. Não é tão bom quando a gente consegue dormir esse sono assim, que não deixa nem a gente pensar, que tu cai na cama, né, e dorme, né, a gente fala o sono dos justos. É isso que ele quis dizer aqui. Daí a instantes, então André dormiu, caiu no sono, né. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza. Extasiado, embora com a magnificência da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Então André se viu num barquinho, né, com um homem que conduzia aquele barco, e ele só sentiu que era bom, né, pelo que ele descreve aqui, que era tão bonito que ele não quis nem perguntar, né, ele só sentia que o barco ia subindo, né, ia em ascensão, no movimento. E ele ia aproveitando aquela sensação. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André! André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheci aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Era a mãezinha do André Luiz. Foi conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade.
e a derreter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Então, vamos parar um pouquinho aqui. André está dormindo, né? Pelo que deu a entender, ele foi descansar, então ele está dormindo. E foi encontrar a mãe. Pelo que ele está narrando aqui, ele foi ao encontro da mãe, aonde a mãe reside. Ou então algum outro ponto de encontro. Mas não é nosso lar, né? Dá a entender aqui que não é nosso lar. Por isso que ele está dizendo que essas flores... Ele chegou num lindo bosque, né? Depois do porto maravilhoso. Eles foram a esse bosque e as flores tinham uma propriedade, uma forma diferente, que era o quê? Derreter a luz, né? Retinham a luz e parecia uma festa. Aquelas flores pareciam que, quando tu olhava, aquilo era como que um movimento festivo de perfume e cor. Imagina só, para André estar tentando narrar para nós, né, que temos a nossa capacidade ainda muito limitada de entendimento. Para ele estar tentando narrar para nós, é porque deve ser de uma beleza incrível. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se desta maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Vejam bem, eram tapetes que davam essa mesma sensação. Olha a sensação de leveza, de beleza, de alegria que André não estava sentindo nesse momento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra, viu? Que ele está afirmando que é um sonho, né? E que não é igual aos nossos. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Então, aqui André está afirmando de que ele está sonhando, né? Mas que o sonho é diferente dos nossos. Que ele diz, eu deixei aquele veículo inferior. O que ele está dizendo? Ele deixou o perispírito, o corpo, vamos colocar assim. Ele deixou lá e ele está desdobrado, em desdobramento, então, numa esfera superior, onde ele tem uma percepção diferente, mais elevada do que em nosso lar. É isso que ele está explicando aqui, né? Então, a mãezinha de André Luiz vai explicar agora. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso. E este leproso tem uma nota de explicação, tá? Uma nota do autor espiritual. Vamos parar aqui para falar o que é leproso aqui na nota.
Na época em que esta obra foi escrita, vamos lembrar aqui década de 40, né, 1940, entre 1940 e 1950. Pois eu vou olhar a data exata. Na época em que esta obra foi escrita, esse termo era comum, mas atualmente é considerado pejorativo e ou preconceituoso. Hoje em dia, né? Hanseníase, morfeia, mal de Hansen ou mal de Lázaro é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, também conhecida como bacilo de Hansen, que afeta os nervos e a pele, podendo provocar danos severos. Bom, então aqui está a explicação na nota espiritual do que seriam os leprosos. Então vamos de novo. A mãezinha de André Luiz está dizendo, né? Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, que seria, né, para nós, o auxílio aos doentes. O gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa do nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra ao nosso favor. Então aqui a mãezinha de André Luiz está falando sobre o trabalho, ela diz, teu primeiro dia de trabalho útil, meu filho. No sentido de ser um trabalho que serve a Deus, ao bem, né? Então ela está dando exemplos bem simples aqui, que estão ao alcance de todos. Está querendo dizer que em todas as esferas nós temos a possibilidade, né, de fazer esse trabalho. É isso que ela está dizendo aqui. A fisionomia da minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. Ele está falando da beleza que a mãe dele tem. Vamos lembrar que ela, quando apareceu pela primeira vez, se mostrou para André pela primeira vez, ele narra que ela tá com uma aparência de senhora. Então essa beleza que André insiste em falar aqui é uma beleza que não é a mesma que nós aqui encarnados somos acostumados a cultuar. É uma beleza que talvez a gente ainda nem consiga entender, uma beleza mais interior, é uma beleza que, como ele diz aqui, irradia, né? Não é só essa aqui, essa aparência, né? Então, vamos ficar atentos aos detalhes da leitura. Por que André insiste tanto em falar da beleza, né? Claro que é a mãezinha dele, a gente sempre acha os nossos afetos lindos, né? Mas ele insiste, então é porque é pra gente começar a observar que a beleza lá, portanto, a beleza real, é um pouquinho diferente dessa que a gente vem aí cultuando, né? Então vai seguir a mãe de André Luiz dizendo: o Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. Vamos parar um pouquinho aqui, porque essa frase é muito forte e nós podemos correr o risco de passar batidos por ela como um souvenir, né? E não é o caso. Olha só o que a mãe vem dizendo. Que o Evangelho é a nossa base, a nossa alegria, porque nos dá estrutura de entendimento. E ela disse, dá sempre, meu filho, né? Sobretudo de ti mesmo. Mas aí
a gente pode ficar pensando, mas a gente se doa o quanto pode, mas olha o que ela tá. A gente sempre vai pensar em doar coisas que estão da gente para fora, né? Daqui para fora. Mas olha o que ela vai dizer. Sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo em tolerância. Doa a tua tolerância construtiva, não aquela tolerância, né, que deixa, nem vou responder para não me incomodar. Tolerância construtiva. Amor fraternal. Não é aquele amor exagerado, entendo tudo, perdoo tudo, não. Amor fraternal. Amor recheado de compreensão. E divina compreensão. Isso é muito bonito. São pequenos detalhes que podem mudar todo o jogo, da forma como a gente se entrega num trabalho, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Então, como a gente estava falando, a gente tem sempre a doar daqui para fora, mas é porque é um aprendizado, para que aos poucos a gente vai exercitando e consiga chegar ao ponto de doar o que está dentro, né? Isso que ela vem falando aqui. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra, congregados no serviço sublime embora da caridade material. Então, imagina, Jesus doou mais que tudo que a gente puder imaginar, né? Ele doou de si. Não tenho vergonhas de amparar os chaguentos, de esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo bem em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidade e distração. Sempre que possas, porém, ouvida ao entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Muito forte, né? Isso aqui, muito esclarecedor também. Merecia, assim, se pudesse, tempo de estudo e aprofundamento, que não é a nossa, né? Não é o nosso foco aqui. Mas o que ela está dizendo? Que ele não se envergonhe de um trabalho simples, né? Quantas vezes a gente pensa, mas eu podia estar fazendo algo mais importante, né? Algo que ia ter mais visibilidade, né? E às vezes não é isso que vai fazer a diferença, né? Então, assim, não ter envergonhas de atender os chaguentos, os que aparentemente para os outros são loucos, que ninguém daria bola, né? Vai nesse trabalho. E aqui ela se, né, dizendo assim que ela também cuida do pai. A gente já viu que o pai da André Luiz está no umbral com as duas amantes, né? E que ela cuida diariamente desses espíritos, né? São duas amantes, então cuida desses 3 espíritos diariamente com muito amor. Então, ela diz que para Deus todos temos oportunidade. Deus cuida de todos com amor e igualdade, né? Desde do mais sublime espírito até o mais inferior, que ele disse aqui, ó, últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Então quer dizer que tem seres muito inferiores ainda que os vermes que a gente conhece na terra. Para ver como a grandiosidade que a gente está longe ainda, né, de entender. Mas vamos seguir na leitura. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação e continuou.
conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço de bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros e pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a quem o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Assim, como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo, na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então vamos fazer um resumo, porque é muita informação aqui, né? Basicamente o que a mãezinha de André Luiz está dizendo é que lá há um sistema de bônus hora, como a gente já viu aqui nos capítulos anteriores, como a gente viu no início que André vai receber bônus hora dobrado, e ela explica que os bônus hora são dados por dois motivos, mas o que é o principal aqui? Que o bônus hora, ele não é só quantificado como para nós, né? Mas sim pela intenção, né? Não pelo tipo de trabalho, pelo nível de dificuldade, mas pela intenção. E que no final das contas, quem decide isso é a relação do trabalhador com Deus, com o Altíssimo, como diz aqui. E que todos os administradores, né, tá fazendo referência a essa profissão aqui, o administrador, né, ou todas as pessoas que administram, todos nós, de alguma forma, que é uma oportunidade que nós temos, assim como é uma oportunidade a maternidade e a paternidade, administrar é uma oportunidade de aprendizado que o espírito, a alma, recebe para desenvolver esse discernimento, né? Do quanto vale, qual a real medida do pagamento, né? Muito interessante, muito bonito, assim. Fica a dica para quem quiser, com o tempo, voltar, estudar, fazer suas reflexões, porque é muito bonito esse capítulo. Não podemos nos deter, senão ficaremos horas aqui conversando. Mas vamos seguir. Minha mãe calou-se e eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tocou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim. Perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde
nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. E aí termina a leitura do capítulo 36, Sonho. Quanto aprendizado num sonho, né? Vamos ficar com essa reflexão que é quase, né, como o que nós ganhamos foi assim, esticou o nosso elástico, né? Porque deu para... É uma percepção acima do que nós somos acostumados a lidar no dia a dia, né? A forma de compensação muito diferente. A gente quase que se acostuma com algumas formas injustas de remuneração, aqui, né, do círculo carnal, mas porque também entendemos que é necessário para muitos de nós que tenhamos que fazer parte de trabalhos mais árduos, com menos remuneração muitas vezes, né? A nossa doutrina nos dá esse entendimento, não que nós tenhamos que nos conformar com injustiças, né? Mas o entendimento é importante para que a gente não se revolte. Então aqui, esse André foi presenteado com encontrar sua mãe num desdobramento, num sonho, porque a mãe queria explicar para ele que a remuneração verdadeira está na intenção. E por mais que lá nas colônias espirituais ainda tem essa forma, bônus hora, ela é simbólica. Porque quem sabe da quantidade de trabalho e da intenção do trabalho é Deus, a nossa relação com Ele. E essa é a que verdadeiramente importa. Por isso a importância de ser refletida, né? A vontade do trabalho, a vontade de servir refletida, pensada, internalizada, né? Com verdade, com emoção, com sinceridade. Fiquemos com essa reflexão. Obrigada por hoje, a espiritualidade que nos acompanha. Até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja.